Olá, você está conosco hoje no nosso segundo Renocast. Seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje, eu, Ellen, Fábio da Renova Marcas, Paulo e Ivan da 5BPO. Bem-vindos a todos. Podem se apresentar, fiquem à vontade. Obrigado. Bom dia, eu sou o Ivan Arthur, sou contador, sou especialista em gestão financeira, sou casado, sou aqui de Chapecó. Isso, eu sou o Paulo. Eu, apesar de estar numa área um pouquinho diferente, eu sou formado em física, mas a vida me levou para o meu caminho aí de acabar trabalhando com consultoria. Faço isso há 20 anos e hoje eu sou sócio do Ivan na 5, né? Faz um ano, e juntos nós trabalhamos aí para ajudar e melhorar as empresas dentro do processo financeiro. Legal. Bem, sejam bem-vindos. Fazer a primeira pergunta. Me diga uma coisa, Paulo. Em que momento que você entendeu que na tua formação, né, de físico, né, Físico. você poderia trabalhar na área financeira e contribuir com, eu não sei se quando você chegou na 5 já existia? Já existia, ou sim. você fundou? Não, já existia. Não, já existia. Tá, legal. Na verdade, a 5 ela vai fazer quantos anos? Vai completar 5 anos. Vai completar 5 anos já, eu estou há um ano na 5, né? Mas eu acho que é interessante essa tua pergunta, assim, como que um cara que é formado em física vai acabar indo numa área que é uma área de financeira, exata, né? Exato. Mas acaba indo numa área financeira. Na verdade, teve uma mudança. Se eu fosse contar aqui, a gente ia precisar de mais um podcast aí para a gente conseguir falar tudo. Mas de forma bem resumida, em algum momento da minha carreira, acabei indo para uma grande indústria, né? Uma indústria aí de nível internacional, e lá dentro eles acabaram, comecei no laboratório, e em algum momento eles entenderam que o meu conhecimento de física podia ser bem utilizado para ajudar na parte de controle de orçamentário, porque eu tinha uma boa noção, eu tinha um cuidado, né, com os números, e eles olharam para mim e, cara, vai trabalhar, você vai ajudar a gente nesse processo. E lá dentro eu tive pessoas que me orientaram e me ajudaram, né? Assim, a gente estuda também, né? Fiz vários cursos para tentar me adaptar a isso, e com o tempo eu fui entendendo a importância de ter um controle financeiro, a importância da análise, né? Mensal, e principalmente tudo isso alinhado a um planejamento estratégico. Por quê? Porque não adianta eu fazer planejamento estratégico sem ter um controle financeiro bem montado, e não adianta eu ter um controle financeiro bem feito e não usar aquilo para ajudar a empresa a crescer. Então, quando eu conheci o Ivan, e eu vou pedir até para o Ivan contar um pouquinho da história de como que surgiu também a 5, né? Quando eu vi o que o Ivan estava fazendo e a forma como ele estava fazendo, eu disse, cara, esse é um bom lugar para eu me aproximar, né? E criar raízes para poder ajudar as empresas a crescerem e se fortalecerem através do financeiro. Perfeito. A 5 ela nasceu, a minha atuação, a minha formação é contabilidade, né? Eu sou contador e eu estava como sócio de um escritório contábil onde a gente percebeu que existia uma lacuna, né, entre o que a contabilidade consegue chegar próximo ao cliente e o que o cliente busca da contabilidade, né? E naquele momento a gente entendeu que o BPO financeiro era uma alternativa para estarmos mais próximos do financeiro do cliente, né, auxiliando o cliente. E aí foi então que em 2020 a gente iniciou uma tratativa de implementar o BPO dentro do escritório contábil, apresentar para o cliente, utilizar, e dentro de um ano a gente percebeu que fazia muito sentido, que tinha aderência, que o cliente gostou daquele serviço, e aí nós entendemos que era importante separar da contabilidade, porque acabava que o cliente entendia que era tudo a mesma coisa. Ele queria pagar por um só, ele entendia que era um só, e a gente entendeu que para que desse atenção devida em cada um dos dois, a gente precisava separar. Então foi naquele momento então que o meu sócio da contabilidade ficou atuando com a contabilidade e eu saí para atuar especificamente com o BPO financeiro. E o BPO, ele diferente da contabilidade, está muito próximo à empresa e ele está no dia a dia da empresa, né? A contabilidade ela acaba ficando um pouco mais no fechamento, né? Um pouco mais no pós-acontecido,
por mais que a gente tenha contabilidades bem próximas, né, de empresários, mas nós não, nós estamos no dia a dia da empresa, né? Então a empresa fez o faturamento, a empresa tem o fluxo de caixa, nós temos o dia a dia desse controle. E também, que é o principal, né, que o BPO em si ele é a terceirização financeira, né, a terceirização de um processo operacional financeiro, nós assumimos parte operacional da empresa. Tá? Então a empresa lá que daqui a pouco ela tem uma estrutura administrativa que ela não consiga dar conta de todo o processo financeiro ou não execute ele de uma maneira profissional, né, aí é onde a 5 entra, onde a 5 consegue entregar para esse empresário um processo financeiro bem elaborado, né, a estrutura de lançamento dentro de um próprio ERP, né, e tudo isso gera uma construção de dados para que no final do mês a gente possa sentar com esse cliente e analisar o resultado do cliente. Né. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais adiante sobre as dificuldades do dia a dia ali da operação financeira, a importância dela, mas é isso que a gente faz. Tá? A gente fica próximo do cliente, a gente ajuda a operacionalizar o financeiro dele para que ele tenha os números para atuação. E aí a gente já estava nesse caminho, então iniciou numa contabilidade, depois ela caminhou sozinha, e aí há um ano e pouquinho, o Paulo chegou próximo, né? A gente já era amigo pessoal, já teve outras atuações profissionais juntos. Aí a gente começou a falar sobre a oportunidade e a gente entendeu que fazia muito sentido caminharmos juntos na 5 BPO. E trouxe e agrega muito para nós hoje. E hoje a gente consegue fazer uma boa atuação com o empresário em cima disso. Eu falo por mim como empresária e como cliente da 5, a 5 nossa cliente, na dificuldade que nós temos na nossa região principalmente, quando você fala em BPO, que vamos falar, o Ivan já falou, Business Process Outsourcing. Quer dizer o que, gente? Basicamente, terceirização de um serviço, de um processo, terceirização de alguma coisa. Há uma dificuldade, quando você fala em BPO na nossa região, há uma dificuldade de entendimento, sabe? Você fala em BPO, eu falo, às vezes a gente fala com algum cliente, alguma coisa assim, e você diz, não, a gente tem um BPO financeiro, e você vê que a pessoa não sabe do que você está falando. Certo. Então ainda é uma coisa muito nova para o nosso mercado, mas que já existe há muito tempo, e que é um serviço pontual para qualquer empresa. Eu digo que nós estamos há um certo tempo já, mas assim, muda a nossa visão do financeiro, porque é um setor muito sensível dentro das organizações, é um setor muito sensível e muito pessoal para qualquer organização, não importa se ela é grande ou se ela é pequena, e acaba sempre tendo dificuldades de dados, e eu percebo muito de informação. Você tem uma pessoa no financeiro, mas os relatórios são precários, você não tem a informação que você precisa em tempo real. E que a gente consegue hoje ver com o BPO, com a 5, né? Isso é bem interessante, porque tem muito... Eu vou aproveitar o gancho aqui e falar do que você falou assim, sobre o BPO, né? Então, é a terceirização de processos, né? Fora da empresa, e muitas vezes a gente se esquece, né, de que, por exemplo, talvez o exemplo mais antigo de BPO que a gente tem são as próprias contabilidades. No início dos anos 80, dificilmente uma empresa não tinha um contador interno. Na maioria das empresas, o contador estava lá dentro. Existiam os escritórios de contabilidade, mais para a parte de fisco, os escritórios eram pequenos, né? Hoje a gente tem escritórios com 100, 150 funcionários, são empresas gigantes, onde todo o processo contábil da empresa é externo. Né? Hoje a tecnologia ajuda com a exportação de dados e não é diferente para o BPO financeiro. Boa parte dos nossos dados também vem através da parte digital, né? E isso exige segurança, isso exige uma série de atenção à LGPD, tudo. Mas é a mesma coisa com a contabilidade. Então a contabilidade talvez seja o mais antigo, mas hoje a gente tem RHs que são terceiros, a gente tem a própria marca, né, que antes também se fazia tudo dentro da empresa, então hoje o registro de marca é todo fora. Então o BPO ele está no nosso meio, só ele não é reconhecido por esse nome. E até porque no último ano também a gente começou a utilizar mais a terceirização financeira como um meio de comunicar para o cliente o que é que a gente faz. E é bem importante isso que você comentou sobre a segurança, né? Tipo assim, a gente terceiriza e acaba a gente tendo trazendo um conhecimento diferenciado. E isso é uma verdade. Por quê? Porque a maioria das empresas, o que acontece com elas,
elas vão crescendo, elas vão se estruturando, e só que as pessoas vão crescendo dentro da empresa, né? Então, aquele financeiro que às vezes era só uma pessoa que pagava boleto, de repente, há alguns anos, ela se torna o gerente financeiro. E não que ela não tenha o conhecimento, mas às vezes falta a experiência. E é isso que a gente traz para as empresas, porque exatamente, porque a gente está em várias empresas ao mesmo momento. A gente tem todas as experiências anteriores que nós tivemos, as vivências que a gente teve durante a nossa vida profissional, e de alguma forma a gente traz isso para o cliente. A gente implanta junto a essas experiências. E ao mesmo tempo, a gente tira vamos colocar, talvez tirar não é a palavra, a gente direciona, né, os sócios para fazer aquilo que é o mais importante para a empresa, que é o operacional e o comercial. Porque o que traz dinheiro para a empresa é a operação bem feita e a venda bem feita. O financeiro bem feito, ele garante que o dinheiro não vai embora. Então, o nosso papel dentro das empresas é conseguir fazer essa análise, entregar, como o Ivan falou, um DRE bem montado, uma análise, um direcionamento, para mostrar para o cliente onde é que é melhor o que é melhor fazer com o dinheiro, ou o que ele está fazendo que está errado. Muitas vezes é um dos grandes... Aonde ele está indo, né? Isso. Aonde vai o dinheiro que eu não enxergo. Exatamente, que às vezes é um dos grandes perigos que a maioria das empresas tem, principalmente quando elas estão crescendo, que é a mistura de caixa pessoal e caixa da empresa, investimento, às vezes o medo de buscar um dinheiro no mercado e usar o próprio caixa, né? Ele acaba usando o próprio caixa, isso dificulta a vida da empresa e depois ele acaba tendo que pegar dinheiro mais caro no mercado. Então, tudo isso a gente ajuda através da análise, através do conhecimento que a gente já tem, que a gente já possui, né? E que é o nosso dia a dia, né? É o que a gente faz todo dia com todos os nossos clientes. Legal, e assim, tentando contribuir, né? O que eu entendo nesses 25 anos de empresário e conversando com muitos empresários, 90%, talvez até mais dos empresários, eles estão lá no operacional, né? Então eles não conseguem subir de nível, né? O sonho de qualquer empresário é chegar na estratégia, ter a sua equipe, ter uma cultura forte, ter um processo bem definido, ter um planejamento estratégico adequado. E aqui na questão do planejamento estratégico, eu já vou te dizer que 99% das empresas erram, porque eu faturo 2 esse ano que vem eu quero faturar 10. Tá, mas como é que você vai fazer para faturar 10? Né? Então, os sonhos, nem sempre eles conseguem ir. No papel, tudo é aceitável, né? Mas na realidade não é assim. Então, você conseguir sair da operação para ir para a estratégia, você precisa ter uma equipe adequada ao teu lado. Não só com terceirização, mas interna. Perfeito. Né? Então você tem que ter bons líderes, você tem que ter uma cultura forte para a tua equipe engajar e entrar junto nesse sonho, nesse projeto, vamos dizer assim, né? E para mim, ter os dados para qualquer empresário, para tomar uma atitude correta, vou fazer novos investimentos, vamos partir para a linha de franquias, vamos partir para a linha de uma filial, né? Você tem que ter essa informação correta. Perfeito. E eu vejo que os empresários, normalmente, eles são tão focados no operacional que eles não conseguem. Muitas vezes é ele que está separando o documento lá, ou a sócia que está separando o documento para mandar para a contabilidade, né? Porque a menina do administrativo está fazendo faturamento, né? Ou porque a menina do financeiro está lá gerando boleto e fazendo conferência, fazendo uma cobrança. Ela não consegue colocar esses dados no CRM, e não tem ninguém analisando esses dados. Né? Então, eu entendo que ter a organização desses dados para poder apresentar e dizer assim, escuta, sai do operacional, vem aqui, vamos tomar um café, vou te apresentar os números, vamos ter 1 hora de sessão estratégica da tua empresa. Isso é fundamental para qualquer empresa que queira fazer, que tenha uma projeção, um planejamento de crescimento.
Porque com a Selic do jeito que está, 15,5, se eu não me engano, né? Se a empresa não crescer 20% ao ano, ele está pagando para trabalhar. Sim. Né? Então, ter os dados é muito importante. Né? Dentro de tudo que você falou, assim, está perfeito, tá? É isso mesmo. Assim, ter o dado, poder analisar, né? Tirar essas informações e até mesmo aquilo que você falou, assim, eu tenho pessoas boas, né? Eu tenho que ter pessoas boas dentro da minha estrutura. Ok, mas como é que eu meço o resultado dessa pessoa dentro da minha empresa? Né? Qual é o resultado? De onde que vem? Porque uma coisa é a gente analisar pelo agrado, né? pela confiança, e tem muita gente que é digna de confiança. Só que com o tempo, muita gente ela perde a vontade de se treinar, de buscar conhecimento. Eu ia falar sobre isso. E se a pessoa não busca conhecimento, como é que ela vai ajudar a empresa a continuar a crescer? Não ajuda. Não. E uma coisa que eu sempre falei, assim, principalmente nos anos de consultoria, é o seguinte: nem todo mundo que chega comigo até aqui na minha empresa vai estar pronto para a próxima fase. É igual, vamos falar um pouco da nossa Chapecoense, né? A Chapecoense, quando cresceu, que ela saiu lá da Série D para a Série C. Sem série. Isso, sem série, foi indo, foi crescendo. Nem todo mundo que estava numa fase anterior conseguia ir para a próxima. E a mesma coisa para a próxima e para a próxima. Por quê? Porque para cada etapa que você cresce, você precisa ter um profissional adequado para aquilo. Exatamente. E de alguma forma o que a 5 faz hoje é justamente isso, é trazer o técnico que vai de alguma forma mostrar para você se o teu time está adequado para ir para a próxima fase, não através da análise do time, mas através da análise dos números. Então assim, a área que cresce, a área que não cresce, a área que está custando demais. E é como você falou, a maioria das empresas não faz essa análise porque não tem tempo, né? E muitas vezes o dono, e eu falo isso como empresário também, a gente também comete erros, né? Cometi erros no passado, onde o que é que a gente fez? Eu preciso ter a minha empresa cresça. Beleza, vou lá e trago uma pessoa. Mas eu não tenho dinheiro hoje para contratar uma pessoa melhor, vou trazer uma pessoa com um pouquinho menos de conhecimento e eu vou ajudar ela. O maior erro que a empresa pode fazer. Exato, porque aí eu não tenho tempo para dar o conhecimento que ela precisa. Você não tem a estrutura para treinar, porque você não vai ter tempo. Exatamente, e muitas vezes eu não fui treinado da forma adequada. E não só isso, né? Perceba. Você não domina a área também. Exato. Assim, o que eu entendo, tá? Eu entendo que quando você está disposto a contratar a melhor pessoa para o setor, essa pessoa, ela é fora da curva, certo? Então você não vai precisar empurrar, né? Não é aquele o animal que você tem que ficar empurrando o tempo todo. É aquele que você tem que ficar segurando. Calma, não, vamos dar uma segura, talvez no mês que vem, né? Porque ela tá com a faca nos dentes e tá vindo, quer fazer, quer crescer, empurra, né? Ela quer, né? Então esse é o tipo de profissional que qualquer empresa deveria. Quando a gente diz assim, eu não tenho caixa, o meu financeiro não liberou para me contratar um líder de 10, 15 mil reais. Eu vou contratar um de 7. Talvez você tenha que entender que esse líder de 7, ele é uma boa pessoa. É uma pessoa legal para tomar um café, ele vai fazer o trabalho dele, mas ele não tem aquela energia que o de 15 talvez teria. Sim. Que ele chegaria, colocaria fogo, faria todos abaixo dele entrar junto, fariam, se ele entender e entrar no processo da cultura da empresa, e isso é muito importante, que cada empresa tenha a sua cultura, ele vai conseguir fazer crescer. Então, todos os treinamentos que eu fiz nos últimos anos contrate devagar e demita rápido. Perfeito. Na tua primeiro ponto que você entendeu, será? Cara, não será. Não é. Você já viu que não vai, manda embora. Contrata um melhor profissional. Né? E isso é uma coisa que eu imagino para o financeiro chegar para o dono da empresa e dizer assim, olha, o teu setor tal está te custando muito caro.
mas às vezes está custando caro porque ele tem um monte de gente mediana e não tem ninguém de ponta. Ou ele tem um monte de gente, e aqui na nossa região isso é muito comum, né? Ah, contrata aí, recém-formado, paga 2, 3 mil e tá tudo certo, né? E vamos treinar, ele vai aprender. Será que essa pessoa vai ter o perfil de fazer, eu vou ler livros, eu vou querer evoluir, eu vou querer crescer profissionalmente, eu vou buscar, né? Eu vou dar o exemplo da Renova. Nós temos aqui várias consultorias nos dando suporte. Entre elas, nós temos uma faculdade, uma universidade que não seria propriamente uma universidade, mas são cursos que estão disponíveis online 24 horas. Para todas as pessoas entrarem, se aperfeiçoarem, ler livros, tem cursos com grandes empresários disponibilizando aulas, né? E a gente vê que nem todo mundo está disposto a fazer isso. Eu vou trabalhar até as 18 horas, de repente, depois das 18 eu vou para casa, quero descansar. Então, com o passar do tempo, a gente foi trocando também pessoas na equipe, porque a gente via que não tinha aquele... era muita cobrança do lado de lá, mas não tinha interação do lado de cá, né? Então, eu acho que essa sinergia entre profissional e empresa é muito importante. Porque o que as pessoas têm que entender é que o empresário, ele está aqui para ganhar dinheiro, mas se ele ganhar dinheiro, a sua equipe vai ganhar dinheiro. Né? Para mim poder pagar um 14º, um 15º, eu tenho que ter lucro. Né? E aí vem a pergunta que eu quero te fazer. Para uma empresa ter lucro, onde é que ela tem que olhar? Né? Hoje, com a Selic do jeito que está, 15,5%, vou voltar para a Selic, né? Se eu vem o meu marketing da vida e diz assim, vamos criar uma campanha, vamos fazer uma campanha em 12 vezes no cartão de crédito. Que legal! Sabe quanto que custa para antecipar a venda do cartão de 12 vezes para o dinheiro presente? Estamos falando em 22, 23, dependendo da operadora, 25%. Se eu tiver que pagar impostos sobre essa venda, em torno de mais de 18%, 20%. Então, se eu fizer uma venda de 10 mil reais, 45% ele já me come na hora. Né? Então, se eu pego um empresário que diz, eu trabalho com 100%, ele está tendo prejuízo, porque ele comprou o produto por 5, vendeu por 10, mas gastou 4,5 só na transação. Esses 500 reais, ele não paga o custo fixo dele. Né? Então, o que você pode falar para esse empresário, para ele fazer a conta correta, olhar esses números? Você tem você faz também esse cuidado, esse zelo com o cliente nesse ponto ou não? Sim. Total, envolvem. O que acontece? Muitas vezes, Fábio, a análise dele é essa bruta, né? A conta bruta. Eu comprei por 500, estou vendendo por R$1.000, nossa, estou com uma alta margem, né? E como nós ajudamos o empresário a identificar isso? Elucidando todos os dados dele. Ele precisa enxergar qual foi a tarifa que ele teve no desconto do cartão, ele precisa enxergar o tributo que ele pagou sobre aquilo, e muitas vezes quando ele não tem o dado, ele não tem essa informação registrada, ele chega no dia 20 que vai pagar a guia do Simples Nacional, por exemplo, ele toma um susto. Né? Vendi, estou pagando uma guia alta. Mas ele não enxerga o quanto isso foi de uma ação que ele fez incorretamente ali na precificação. Tá? Então, como que a 5 atua nesse processo? O primeiro passo sempre é elucidar todos os dados, entender aonde o cliente está, o que ele tem de controle de dados da operação dele. Aí, em cima disso, a gente começa a mostrar o que está faltando controlar, o que precisa mudar o controle. Tá? E aí é a nossa equipe que entra em operação. Por isso da importância da terceirização. Porque quando eu chego com o intuito de, Ellen, eu preciso que você altere esse controle. Aí ele vai falar, eu já estou cheia na minha operação, eu preciso vender, eu preciso acompanhar a minha equipe. Não consegue. E quando a 5 assume a operação financeira, é a 5 que faz. Né? Então, Ellen, eu vou alterar o registro financeiro aqui para isso, para a gente elucidar a informação de outra maneira. Perfeito. Então, nós evitamos que aquilo fique. E quando tudo isso estiver analisado, naquela 1 horinha necessária de estratégia, a gente vai falar, Fábio, você fez uma baita campanha aqui, você vendeu bastante. Você aumentou 3 vezes a tua venda nessa campanha que tu fez. Mas eu tenho uma triste notícia, né? Porque a tua antecipação e o teu imposto te tornaram um prejuízo. Então, quanto mais tu vender, mais prejuízo tu acaba tendo. Tá? Então, a minha contribuição nesse ponto a gente precisa elucidar o dado, precisa entender toda essa operação e aí sim auxiliar o empresário a tomar essa decisão. Porque muitas vezes
vender em 10 vezes, né? Ou vender a um prazo diferente, um desencaixe de caixa, né? Que é, eu pago meu fornecedor em 30, 60, pago minha equipe uma vez por mês. Recebo em 12. E recebo em 12, né? Isso é pesado, né? Então esse desencaixe muitas vezes é só questão de não estar olhando para o número e não estar tendo um momento para tomar essa ação, né? De corrigir isso. Tá? Então a minha contribuição, como 5, a gente contribui dessa forma com o controle financeiro. Eu vou tentar não dar número, né? Porque às vezes a gente, na empolgação, a gente fala número, o cliente vai lá e diz, mas esse aqui é o meu número, né? Então assim, a gente tem clientes, nós, a 5 tem clientes que tem faturamento hoje, assim, a gente tem cliente que fatura 100 mil por mês, né? 60 mil por mês, já tem clientes que faturam aí 8, 9 milhões por mês. Né? No cliente, qual é a diferença do cliente menor e do maior? A diferença não é no empenho que a gente tem na análise dele. A diferença está no número de horas dedicado a esse empenho. Então, tamanho volume, da equipe, né? Volume. E também, assim, se é voltado mais ao operacional, e muitas vezes no cliente menor porque é muito mais básico, né, a análise, porque ela é pura. Você vai lá, ajusta, organiza, coloca os números no lugar certo, já fica evidente. Numa empresa que fatura 8, 9 milhões, você já tem que voltar um pouquinho atrás e você tem que você tem que ir na minúcia, mas o nosso papel é muito mais de gestão, né? É ajudar a dizer, aqui você está lançando no lugar errado, olha, aqui você tem que fazer a análise desta forma, mas eu quero investir, o que é que eu faço? Faz dessa forma, faz dessa forma. Então ele é mais orientativo. Então, existe toda uma gama de atividades dentro desses volumes, dentro desses clientes, e ela é muito mais focada no tipo de análise que o cliente precisa para crescer. Tem cliente, por exemplo, que quanto que é o meu lucro? Como é que você está vendendo? Como é que você está comprando? Qual é o teu prazo médio de pagamento? Qual é o teu prazo médio de venda? Né? Como é que está sendo feita a tua negociação com o cliente? Quanto que você tem que desembolsar antes dele? Tem uma pergunta que pouco empresário faz. Eu estou financiando meu cliente? E é um pouco disso que você falou. Assim, em quantas vezes eu estou vendendo? Estou vendendo em 10. Mas você está vendendo em 10 o preço de à vista? Ok, então você está financiando o seu cliente. Quanto de juro você está colocando? Porque se você precisa desse dinheiro dele para se manter, você vai ter que ir buscar no banco. E você vai pagar juro para fazer o dele em 10 vezes sem juro. E os clientes, os empresários, nossos clientes, a maioria dos empresários, eles só enxergam isso a hora que a gente coloca os números lá e começa a olhar um por um e começa a mostrar para ele que ele tem, né, pouca receita financeira, no sentido de receber juros, né, mas está pagando muito juro. E aí começa a ficar evidente para ele que ele está financiando o cliente. Porque é uma relação de confiança, né? O vender é uma relação de confiança. Sim. Então é difícil que você tenha um cliente que já é teu cliente há muito tempo, se ele te pede um prazo diferente, que você não vai fazer. Mas claro. Né? Sem pensar no quanto aquilo vai envolver a tua capacidade de caixa de pagamento das tuas obrigações. Porque uma indústria, nos nossos setores econômicos, uma indústria tem a sua compra de produto, ela vai ter que sempre variar isso entre quanto ela leva para pagar aquilo e qual o prazo para vender. Exato. Né? Mas o serviço, ele é muito mais tenso. Por quê? Porque o serviço você ainda tem que contar quanto de hora a pessoa... mensurar o tempo para a execução daquele serviço ainda é uma coisa muito difícil e que as empresas de software hoje fazem muito bem, né? Porque ficam medindo o teu tempo de produção ali dentro enquanto você está logado, que muitas vezes nós, o nosso setor de serviço, tanto nós quanto de vocês, a gente não consegue mensurar isso, porque você pula entre um sistema e outro. Isso. Você não está 100% logado naquele único sistema, né? E você entrega tudo, na maioria das vezes, você entrega tudo antes, né? Sim, antecipa. Você já entregou, quando você às vezes recebe a primeira parcela ou a segunda, tu já entregou 90%. Já está feito. Então, assim, esse cuidado, ele tem que ser redobrado para empresas de serviço. Então, mas como é que a gente consegue olhar isso? É aquilo que o Ivan falou antes, é sentar com o cliente, olhar os números, olhar mensalmente, mostrar para ele. E, de novo, eu falei antes, né? A gente tem que tirar o
sócio, os sócios, né, os investidores do financeiro e tem que colocar em vendas e operação para fazer aquilo bem feito e trazer dinheiro. Mas não é que eles não devem olhar, eles têm que olhar todo dia. Sim. Eles têm que ter no mínimo 5 a 10 minutos diários para entender como é que está indo o meu financeiro. Está tudo ok? Não está? Ou ter alguém que faça isso, né? Um dos sócios pelo menos, ele tem que estar olhando todo dia e dizendo não está tudo ok, está ok, minha previsibilidade, o que era para entrar, o que não entrou, cobra esse, não cobra. Então, essa vivência, ela tem que existir. Ela só não pode ser 100% do tempo do sócio, né? E aquilo que você falou, né, Fábio? Eu não posso ter o sócio da empresa que ele não esteja pensando no planejamento. Que é o quê? O que é que eu vou fazer ano que vem? Como é que eu vou crescer? Como é que eu cresço? Quem é que eu tenho que ter para crescer junto comigo? Né? A gente falou antes de liderança, né? Eu sempre gosto de lembrar da origem da palavra líder, né? Que vem do to lead. To lead não é liderança, to lead é guiar. Né? Então o líder é um guia. Cara, eu sempre digo assim, não existe um guia que vá te guiar por um caminho que ele nunca andou. É muito difícil. Sim. Né? Ele tem que ter o conhecimento. Ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter estudado pelo menos o caminho. Porque o guia ele vai junto contigo, ele te mostra onde pisar, onde não pisar. Né? Ele é um guia, ele não vai fazer por você, mas ele vai te mostrar o caminho. Então o processo de liderança é esse. Agora, se eu sou operacional demais, não sobra tempo para mim para ser líder. Não. E de alguma forma, o que a Cinco faz nesse processo é dar esse tempo para o empresário. Isso. E aqui, agregando a esse ponto, é muito importante, né? Antes a gente falava sobre a questão de um profissional ele se limitar ao crescimento da empresa, né? Hoje, um dos diferenciais da Cinco também é esse. Como nós temos uma equipe de vários profissionais, diferente de normalmente a empresa ter um profissional financeiro interno, a nossa equipe ela já está preparada para acompanhar o crescimento da empresa, né? Então, a Renova está crescendo anualmente, está passando. Ela precisa de um profissional mais capacitado, ela precisa de fluxos diferentes. Ela precisa de alguém que traga sugestões de fora para dentro, né? E hoje, como nós temos uma equipe de profissionais, a gente consegue acompanhar o crescimento da empresa. Então, conforme vai crescendo a operação, a nossa equipe também vai... peraí, a Renova estava com o operador nível 1, agora a gente está crescendo aqui. Vamos fazer um trabalho, junto ao planejamento que o Fábio tem para o ano que vem, de nós colocar 2 operadores para a Renova. Então, a partir de agora, nós temos um profissional mais qualificado para atender. E esse é uma das maiores dores da empresa, né? Cresce, o profissional não cresce, aí eu preciso tirar aquele profissional, trazer um outro. Normalmente é o sócio que volta para a capacitação, né? Então, Porque gera... é muito difícil você colocar uma pessoa, trocar pneu de carro andando, você vai ter que pegar uma pessoa que já entenda. Exatamente. Então, tu tem um delay muito grande ali, né? E quando o Paulo comenta ali do nosso cliente que a gente atua mais com uma gestão, com um acompanhamento próximo, muitas vezes até o processo de capacitação da pessoa interna fica com a Cinco, né? Então, a Ellen trocou a peça-chave dela interna, né? Eu tive que trocar a minha pessoa do financeiro, né? Afastamento, teve outra oportunidade, ou não estava mais acompanhando, preciso trazer uma pessoa nova. 5, vocês acompanham, vocês capacitam, vocês me ajudam? Sim. Tá? Então, também tem esse trabalho. Preciso agora capacitar alguém aqui. Tenho 2 pessoas internas aqui que eu preciso melhorar o meu fluxo, preciso que elas entendam mais sobre emissão de nota, mais sobre fluxo de caixa, o porquê de antecipar um boleto, o que não antecipar, como eu cobro o meu cliente, tá? Também contem com a Cinco para isso. Então, a gente também faz essa capacitação da equipe por ser a nossa área de know-how, né? E você veja, a dificuldade que você tem numa empresa grande, normalmente você vai ter, ou não, né? Não é regra. Mas falar regionalmente da nossa... Nós somos trabalhadores. A nossa região aqui ela é de pôr a mão na massa. Perfeito. Então, tudo que é escrito, o processo, a descrição, o treinamento, ele vai ficando para trás. Porque a pessoa sabe fazer. E daí ela vai achando que está treinando alguém que vem posteriormente, mas na verdade não está, porque o treinamento em si, e hoje muito mais, cada pessoa aprende de um jeito. Até 20 anos atrás a gente tinha meio que um ciclo de aprendizado. Hoje o aprendizado mudou muito. Então tem pessoas que aprendem ouvindo um podcast, tem pessoas que não conseguem captar aquilo, tem pessoas que têm que ler, escrever, fazer um resumo. Então isso impacta dentro das empresas também, porque a gente tem uma dificuldade de treinamento. E você colocar o empreendedor numa empresa pequena, que deveria estar fazendo gestão, está fazendo estratégia, está sendo um estrategista,
treinar uma outra pessoa é muito complicado, porque você tira ele de várias operações que ele não deveria estar fazendo e ainda coloca ele para ensinar. E é um espaço de tempo vago que em si ele vai ficar resistente com um período de tempo. Sim. Vai dizer, não treino mais. Agora você que vai treinar outra pessoa. Mas também ela ainda não tem o processo inteiro na cabeça. E não tem experiência, né? Não tem o conhecimento. Não tem a vivência. Exato. Assim, eu sempre, durante muito tempo em palestra, curso, eu sempre falei uma coisa que é com relação a uma experiência minha do meu crescimento como empresário. O que acontece? Você, como empresário, a gente tenta fazer tudo, né? E a gente sempre quer trazer alguém que seja igual a gente, né? Eu quero alguém igual. Se eu for atrás de alguém igual a mim, muito provavelmente ele vai ser meu concorrente. Isso. Porque se ele é igual a mim, ele quer ser empresário, ele quer ser dono de empresa, dificilmente ele vai ser o funcionário que eu preciso, o colaborador que eu preciso ou o parceiro que eu preciso estar do meu lado. O importante é a gente trazer pessoas melhores que a gente naquilo que a gente não é bom. Então assim, a 5 é boa em financeiro, então traz a 5 para o teu lado. Mas o que eu faço com a minha marca? Então traz a Renova para o meu lado. Né? Que é aquilo que o Fábio falou, tem um monte de consultoria para me auxiliar naquilo que eu não sou bom. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar naquilo que eu sou bom, dar o melhor de mim naquele processo e garantir que a minha empresa ela vai crescer. Né? Neste processo a gente tem que entender que a pessoa que está comigo e que eu estou treinando agora, para ela chegar perto do que eu tenho, do que eu conheço, ela tem que ter a vivência que eu tive naquilo que eu fiz e o tempo. A experiência. Aí, qual é o profissional? Vamos pensar em empresário agora? Qual é o profissional? Quanto tempo, Fábio, um profissional... Eu vou fazer a pergunta para você. Quanto tempo um profissional tem que se dedicar, um empresário, eu, Paulo, eu tenho que me dedicar para ter o teu conhecimento em marcas e patentes? No meu caso, são 25 anos de experiência. E como é que eu vou? O que é mais barato para mim? 25 anos para chegar ou investir em treino muito pesado, porque vai sair caro, não vai ser barato. Né? Posso até fazer em 10, mas quanto custa para fazer isso? Ou contrato o Fábio para estar do meu lado, que tem experiência, que está continuamente aprendendo e que está continuamente crescendo. Eu tentando contribuir com a tua ideia, nos últimos anos aí a gente investiu muito nas consultorias e também muito em eventos, muito network, né? E assim, a grande maioria dos eventos que a gente faz, eu escuto sempre a mesma frase. Nunca tente ser a pessoa mais inteligente da mesa. Tente-se sempre estar com especialistas em cada área. Se você tentar ser o melhor em todas as áreas, você vai fracassar. Você não tem. É impossível uma pessoa ser melhor em todas as áreas. Então você tem que buscar o melhor em cada área para juntar a tua empresa, para se juntar ao teu projeto. Né? E isso é uma coisa que eu escutei a primeira vez em 2019. E eu disse, não faz sentido na época, né? Porque eu ainda tinha aquele pensamento, poxa, mas o melhor vai me custar muito caro. Né? Talvez eu não tenha condição de buscar o melhor. E aí a Ellen sempre foi muito disso, olha, não tenha esse pensamento, porque o que você pensa, você atrai. Né? Pense que você pode, pense que você consegue. Né? É aquele velho ditado, a gente volta e meia escuta os gurus da internet, diz assim, eu não tenho condição de ir naquele restaurante. Vá! Nem que você vá para pedir uma água. Toma aquela água no restaurante, sinta aquela energia, mas que você tenha condição. Porque no próximo mês ou passar dos meses, você vai ter a condição. Então, eu acredito muito nisso. Você ser cercado de bons profissionais e de você projetar que você pode e que você vai conseguir. Né? Isso é muito importante para o empresário. Porque eu vejo a grande maioria está na operação, eu estou falando de empresário médio para pequeno, né? Ele está na operação no dia a dia, ele está preocupado em pagar a conta. Ele vendeu de manhã, manda trocar o título de tarde para pagar a conta no final do dia.
né? E é a mais pura verdade. Então, assim, se ele não se estruturar, se ele não for buscar, se ele não fizer um bom network, se ele não se cercar de bons profissionais ou de pessoas que querem o bem dele, às vezes ele sentar numa mesa, numa rodada de negócio, ou né? Eu vou para um evento, agora nós vamos ter, a gente participa de vários eventos, vai ter um evento, tem uns eventos da EAG em Florianópolis que são muito interessantes, são eventos menores. Vai ter um evento de um grande cliente nosso, né? Que é o André Menezes, em São Paulo, lá em Alphaville, ele vai fazer um evento para 3 mil empresários. Imagina então, a experiência. A vibe que você vai estar lá, a gente já vai há muitos anos nesse evento. A vibe que você sai de lá com uma energia, porque tá todo mundo querendo ir para o mesmo lugar, todo mundo querendo crescer, todo mundo sabe. Então, o network que você faz, você vem com uma energia positiva, você vem cheio de insights, chega aqui, tudo bem, você sabe que você vai, 90% vai escorrer e você não vai fazer. Mas aqueles 10% que você faz, já valeu a pena. Vocês fazem a mudança, né? Exatamente. Então, assim... pelo menos sair da caixa, né? Da caixa que a gente está sempre, né? Isso. Porque o que eu te digo é assim, ó, por exemplo, vamos falar em planejamento agora, tá? Se tu me permites. Eu já participei de vários planejamentos, de várias empresas que ao longo dos anos eu fui sócio e a gente via sempre que o planejamento era muito vago. Vamos tentar fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. E eu já me prometi que eu nunca mais entro de sócio em um novo projeto, se um dos sócios não for tocar o negócio. 100%. Eu não vou entrar mais de sócio. Cansei de colocar dinheiro em boas ideias, bons negócios, mas não tinha um pai. Uhum. Né? Não tinha um pai. Vamos se reunir uma vez por mês e tal. Tá, mas quem está no dia a dia? Não. Vê aí e tal, responde por e-mail, leva 2 dias e tal. Então, não faz sentido. Né? Então, eu entendo que um planejamento, independente de ser um projeto novo, ou de ser um projeto que já está no mercado, uma empresa que está no mercado, é muito importante. E aí, como fazer o planejamento de uma forma correta? Vocês fazem um acompanhamento disso? Vocês, eu falo porque assim, ó, eu falo, a Renova, né? Nós começamos a fazer o nosso planejamento normalmente no final de outubro, tá? E a gente não termina ele até dezembro. E são várias reuniões, e você vai mudando, e você vai aumentando, e aí você diz, isso aqui eu acho que a gente não vai alcançar, tira. Porque é um grande erro das pessoas. Não, nós vamos dobrar o faturamento. Tá, mas o que você vai fazer para dobrar o faturamento? Então, você acha que dobrar o faturamento vai te sobrar tudo isso? Você vai ter custos. Se eu dobrar o faturamento sem margem... Não, ou pior, eu vou dobrar o faturamento. Eu vou fazer um investimento altíssimo para dobrar meu faturamento sem estratégia comercial, sem ter uma equipe comercial adequada, né? Sem ter uma equipe comercial engajada com métodos, com sistemas, com premiações, né? Você entra em grandes empresas, é uma loucura, buzina, sino. Aqui em Chapecó, ou na nossa região, se tocar o sino, as pessoas dizem, você está me pagando, estou no telefone. Né? A cultura ainda não está nessa vibe. Então, assim, planejamento. O que vocês podem falar sobre isso? Quais são os cuidados que as empresas têm que ter, né, para poder fazer um planejamento que realmente ele possa ter um crescimento real, mas que... Estruturado. Exatamente, estruturado, né? Que ele consiga chegar naquilo que foi planejado. Porque colocar no papel e dizer, vou crescer 200% é fácil. Agora, o que vocês... exatamente. Se me permite, eu vou falar um pouco sobre a parte de financeiro diretamente, e depois tu fala um pouco sobre... Inclusive, nós temos um evento anual, né? Que a gente fala de planejamento geral. Hoje, falando diretamente do planejamento financeiro, né, que é o coração ali do processo, tá? A gente gostaria muito de chegar nos nossos clientes, né, fechamos um contrato com o cliente. Gostaríamos muito que a empresa tivesse, este aqui é o meu planejamento desse ano, vamos ver se a gente está andando. Aí, quando a gente faz esse questionamento, eles não planejei nada.
Estou andando, estou faturando, estou vendendo. Que é o nosso o típico. O típico é o daqui. típico. Exatamente. É trabalhar. É trabalhar. Você vai executar. E aí o que vem por trás vai vindo. Vai vindo, exatamente. Então, você falou muito bem antes. A nossa região ela é muito operadora, né? Muito trabalhadora. Então, a gente chega nos nossos clientes, normalmente quando fecha um contrato com o cliente, tá? Aí a gente pergunta, como é que está o teu planejamento? Falou, não tenho, só estou faturando. Então, a gente começa a construir. Os primeiros 6 meses a gente faz uma construção sempre visando esse período de planejamento, né? Então, agora a gente já está organizado na 5 para começar tratativas com nossos clientes nos últimos 4 meses do ano, para entregar a eles os números do ano e já ajudar na construção. Porque qualquer planejamento que ele for fazer, ele precisa ter a noção do número dele. Porque não me basta eu decidir dobrar, mas eu estou com margem, né? Qual o meu departamento que eu preciso diminuir investimento? Qual o departamento que eu preciso aumentar investimento? Qual o meu produto está me dando mais lucro, que eu posso colocar mais energia? Beleza. Para crescer no ano que vem, eu tenho aqui R$1 milhão para investir no meu crescimento. Tá, em qual produto eu vou investir? Se eu não sei a margem que eles têm. Então, daqui a pouco eu estou investindo num produto que tem a menor margem da minha operação. Ou às vezes margem negativa. Margem negativa, né? A forma que vende. Custa mais, né? Isso. Então, hoje o que a gente faz é primeiro ajudar o cliente a construir todo esse número, ter essa informação e aí no segundo semestre do ano se aproximar do cliente e ajudar ele a entender, entregar a ele os números que ele precisa para construir o planejamento. Né? Porque a gente é uma parte, né? O financeiro é uma parte do planejamento dele. Então, a área nova vai ter o planejamento com todas as áreas dela, mas ela precisa de informação financeira para isso. Então, hoje, o cliente que não tem essa estrutura, a gente constrói a estrutura para ele, participa do planejamento do planejamento estratégico do ano seguinte dele e depois dele fechado, organizado, no ano seguinte a gente acompanha isso. Tá? Para dizer, Fábio, ano passado, ali em outubro, novembro, dezembro, a gente planejou isso aqui, mas nós estamos indo para o outro lado. Tá? O teu departamento aqui está consumindo 30% a mais do que a gente planejou. Acontece. Então, peraí. Então, vamos lá, vamos dar uma regredida aqui, porque não é só vender mais, né? É também evitar de gastar aqui ou gastar com coerência, né? Então, eu vou investir durante 3 meses, mas eu preciso do resultado. Se eu continuar investindo mais e eu não tiver o resultado, eu preciso mudar o meu planejamento, preciso mudar a minha estratégia. Então, hoje, o que a gente constrói de estratégia financeira é isso. É a gente levantar o número, participar do cliente do planejamento. Quando ele conclui o planejamento de todas as áreas, a gente faz o acompanhamento disso no ano seguinte. Isso. Falando daí um pouco sobre a parte, vamos falar um pouco sobre o planejamento como estrutura, né? Então assim, planejamento eu sempre gosto de pensar como planejar uma viagem, né? A gente vai daqui até o Nordeste, né? E eu quero, qual é a minha meta? A minha meta eu quero ir dirigindo daqui, o dirigir aí já é o como, né? Mas assim, onde é que eu quero chegar? A minha meta é chegar no Nordeste. Ok, quando? Porque muita gente, eu quero os 10 milhões. Beleza, eu quero os 10 milhões. Quando? Não, ano que vem. Tá, mas ano que vem? Quando? Como? E daí, não, eu quero até 31 de dezembro e não sei o quê. Então se você quer os 10 milhões dia 31 de dezembro, então em dezembro tu não vai faturar 10 milhões. Mas como não? Porque se você quer até dia 31, os 10 milhões só vão vir no ano seguinte. Então tem que ser até o dia 1º do 12. Porque daí a gente vai chegar lá. Ok, como que eu vou fazer isso? Não é aquilo que você falou antes. Quem é que vai dirigir para mim para chegar até lá? Eu vou dirigir. Onde eu vou parar? Onde eu vou almoçar? Onde eu vou jantar? Isso. Né? O que vai comigo? E quem todas, vai comigo? exato, Né? todas essas perguntas. Onde vai crescer? Exato, quem é que vai subir comigo porque em algum momento eu vou precisar trazer mais gente. E a hora que eu trago mais gente, o meu carro que eu sair daqui, ele não dá mais. Eu vou ter que comprar uma van, porque eu tenho que colocar mais uma pessoa dentro. Quando é que eu faço esse investimento? E aí vem um dos grandes erros no planejamento que os empresários cometem, que é o quê? O crescimento ele pode ser quase linear, ou às vezes até exponencial. Só que eu não posso esquecer que para manter esse crescimento linear e exponencial, o meu custo ele vai ter que ter picos e patamares. Picos e patamares. Então, quando eu tenho um pico de custo, a minha margem ela diminui. O meu lucro ele diminui, mas eu tenho que estar preparando gente para estar crescendo. E aí eu vou fazer um gancho com outra coisa que você falou. Mas eu vou trazer o cara e o cara é muito caro. Ele é muito caro com relação a quê? É o que nós faturamos hoje. Mas isso. O que a gente quer faturar. Exato. Mas o que ele me traz de valor? O que ele me agrega de valor para eu continuar crescendo?
como que eu faço e quem é que eu tenho que trazer? Porque eu sempre brinco assim, eu posso ir daqui ao Nordeste de Ferrari, mas eu também posso ir daqui ao Nordeste de Fusca. Pode. Né? Eu vou levar Ferrari, né? Ferrari às vezes não é tão confortável assim, mas eu vou de uma Velar. Né? Lá, eu posso ir com uma Velar ou posso ir com Fusca, os dois eu posso ir. Agora, qual que eu vou mais confortável? Qual que vai chegar, que eu vou chegar lá e eu vou sair do carro e eu vou sentir bem, tranquilo, né? Que eu vou conseguir caminhar, né? Então, assim, a forma como eu vou vai depender do valor que eu estou disposto a investir. Então, quando eu trago alguém, né, que é um profissional, eu tenho vagas hoje em clientes nossos, a gente tem vagas de gerente financeiro de 18, 20 mil reais, e de um auxiliar financeiro de R$ 2.300, R$ 2.500. Né? O cara de 18 mil, ele tem que entregar um valor que eu não espero da pessoa de 2.500. Mas eu não posso contratar uma pessoa de 10 e esperar que ela me traga o mesmo que uma de 30. Com certeza. Né? E isso no nosso mercado hoje é o que nós falamos no início. A falta de treinar-se. De querer evoluir do profissional, do colaborador. Tanto é do empresário, o empreendedor, ele está sempre vendo, ele está sempre olhando para frente, ele não tem expectativa de ficar onde ele está sempre. Ele vai sempre querer crescer. Mas aí a equipe, o colaborador, tu treina, tu disponibiliza treinamento, etc. Mas se ele não quer aquilo para ele, é aquele que você... que não vai seguir contigo. O que trouxe a gente até aqui hoje não vai ser o que vai levar a gente para um outro patamar, de forma nenhuma. Você falou muito bem no início, né? Agora que a gente fala de troca, né? O empresário muitas vezes ele demora para trocar. Ele já percebeu que aquela pessoa não vai entregar o que ele precisa. É cômodo, né? É cômodo, porque eu vou ter que buscar outra, não tenho tempo, agora esse mês eu foco na venda. A mês que vem aconteceu uma coisa e ele passou 3 meses com a mesma pessoa lá, sabendo que não vai entregar. Sim. Gente, e ele vai ter um custo agregado nisso. Sim. Gente, legal, já estamos há 1 hora aqui conversando, passamos até um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho, até para finalizar, sobre a questão dos... O que vocês entendem sobre os intangíveis e o papel dele para uma avaliação de empresa, né? A gente participou de algumas avaliações e algumas compras, decisões de empresas, e eu percebi, em 3 casos, né, específicos, que as empresas perderam dinheiro na avaliação porque não tinha todos os intangíveis. Não tinha os seus métodos registrados, a marca ele tinha um registro especificamente numa área só, não era uma marca exclusiva em vários segmentos, ou seja, um exemplo, eu tenho a marca para roupa, mas daí alguém lança uma bolsa com a mesma marca. Pode? Pode. Eu tenho a marca para loja. Aí alguém monta uma loja online. Né? Eu tenho a marca para roupa, alguém vai lá e coloca alfaiataria com a mesma marca. Todos são áreas diferentes, são classes diferentes, são registros diferentes. Então quem está comprando, ele quer uma marca exclusiva. Ele não quer que tenha nada similar. Ele quer que a empresa está vendendo tenha os seus métodos registrados, tenha os seus direitos autorais, tenha as suas patentes quando é indústria, né? E esses intangíveis, eles são muito importantes. Aí, claro, tem a questão dos processos internos descritos e tudo mais. Mas também é propriedade intelectual. Também, mas vocês entendem que realmente, e isso é importante para vocês que estão nos assistindo, ter a opinião de alguém que é especialista em financeiro, se realmente os intangíveis, eu não estou nem falando da questão da dor de perder, de ter que trocar, de ter que talvez correr o risco de ter que indenizar, né? Eu estou falando da questão de uma venda mesmo, tá? Eu estou organizando uma... Porque as empresas têm 3 futuros. Ou elas quebram, que ninguém quer, mas isso acontece, ou ele vende, ou ele passa para os herdeiros. Então, passar para o herdeiro é melhor passar com tudo registrado, com tudo, né? Para que a herança não seja quebra, né? Exatamente. Vender, você tem que ter essa organização e esse processo tem que estar totalmente registrado, né? Então, eu como investidor, eu posso te falar, quando a gente vai analisar, eu analiso. Tem todos os registros, tem seus métodos,
Tem exclusividade? O que você... Qual a garantia que não vou ter um concorrente? Eu compro a tua ideia, aí tem um concorrente que vai lá e lança. Aí ele tem uma melhor penetração no mercado porque o comercial dele é melhor, ou porque ele teve uma estratégia de marketing diferente. Eu não estou tendo vantagens, né? Então vocês concordam que ter os intangíveis é algo importante para o valuation da empresa? Sim, vou fazer um pequeno comentário aqui. A gente percebe muito que na nossa região, principalmente, né, a mentalidade do nosso empresário daqui, ele esquece de olhar para isso. Ele esquece, ele não olha, ele não valoriza isso. Mas normalmente quem vai comprar a empresa dele tem uma mentalidade totalmente diferente. Então é uma empresa grande, é uma empresa que se preocupa. Muitas vezes o objetivo da compra é entrar naquele mercado, né, ter essa segurança. Então o empresário, ele pensa, não, para mim eu deixo para depois, mas ele tem que entender isso, né, que é valor do negócio dele. Então hoje quando a gente olha para o Madeira, por exemplo, a gente está falando do resultado econômico dele direto. Aí a gente provoca o nosso cliente, né? Tá, Fábio, mas e o teu produto hoje? Como é? Ah, tá, tem registro? Não tem, a tua marca. Isso é importante que ele tenha. Porque, por mais que para ele, no dia a dia dele, veio do pai dele a empresa, veio do filho, que acontece muito na nossa região, quem vai comprar a empresa dele vai valorar ou desvalorar muito nesse ponto, né? Então, assim, ele pode ter uma empresa que tem um alto capital, que tem 20 anos de mercado, que aqui para nós, a região, é um ponto fortíssimo. Mas agora, aquela pessoa que for comprar, ela com certeza, ela sabe dessa informação e ela vai olhar, Fábio, estou desvalorizando o teu negócio porque tu está me gerando uma insegurança. E o cara fala, não, mas tudo bem. Não, mas o que muda de eu pegar a tua empresa ou abrir uma do zero aqui? Então, qual a vantagem que eu estou tendo em comprar o teu negócio? Porque tu não tem nenhuma proteção quanto a isso, então eu posso simplesmente abrir e até corrigir muitos erros que tu já tem. Agora, quando você tem uma exclusividade, quando você tem todo esse processo, essa organização, ele vê muitas vantagens em adquirir o teu negócio. Então, a gente fomenta isso muito para o nosso cliente, né? Pô, olhe para frente, que realmente são só 3 destinos e o empresário ele precisa estar olhando para isso. E cada vez mais hoje acontece menos a sucessão, né? Cada vez acontece menos dos filhos continuarem os negócios dos pais aqui. Não, então, normalmente é venda. Né? Normalmente é venda mesmo, né? Então é uma coisa que está vindo, mas muito empresário ele tem aquela percepção do valor do negócio dele que está totalmente incoerente. Quando ele vai para o mercado, quando ele vê uma empresa... É emocional, né? É emocional. E aí, quando ele começa a olhar para isso. Então, a gente sempre fala, né? Teve um cliente nosso há um ano aproximadamente, né? Que ele comentou conosco, estamos com interesse de vender para investir em outro. A gente falou, peraí, não abre para o mercado nesse momento. Organiza a casa. Organiza a casa, organiza teu número, organiza teu intangível, faz esse processo antes de tu levar para o mercado. Porque se tu levar agora da forma que está para o mercado, os pontos negativos, né, os pontos não ajustados, eles vão desvalorar muito. 20 a 25% já vi casos de... E tudo isso está muito ligado ao que a gente falou antes do planejamento estratégico. Porque no planejamento estratégico é onde a gente se permite colocar os valores de investimento que a gente precisa para ajustar essas coisas que estão em aberto. É que as pessoas olham como custo. Sim. Eu ter um BPO é um custo. Eu ter a minha marca registrada é um custo. Eu ter uma patente, uma exclusividade é um custo. Isso. Na realidade, não é custo. Né? Quando eu cheguei em Chapecó em 96, as pessoas falam, não, eu não vou fazer seguro de carro. Por quê? Porque não precisa. Até o dia que alguém começou a bater, da PT num carro aqui, dá em outro lá. Hoje em dia, todo mundo, ninguém mais... Olha, é muito difícil que alguém não tenha seguro de carro. Mas você faz o seguro de carro... Concessionária, assim, seguro, né? Você faz o seguro de carro para usar? Não. Você faz se um dia você precisar, você ter. O registro dos intangíveis, das marcas, das patentes, teoricamente é a mesma coisa. Eu vou fazer para ter a exclusividade. Se um dia eu precisar provar que é minha, eu tenho o documento. Agora, eu tenho que estar ciente. Se eu não fiz e alguém vir fazer, eu vou perder, porque eu não sou dono. Eu só sou dono quando eu tenho um documento que comprova. Não, é meu. Então, para pensar numa possível valuation, faz todo sentido ele ter todos esses registros para não perder um valor considerável, né? Eu já vi acontecer de 20%, 22%, né? Então, você pega uma empresa aí de, vou chutar alto, né? 10 milhões, você está falando de 2 milhões a menos, né? Então, é um valor considerável. E é o que vocês falaram, não é só a marca, né? É a propriedade intelectual, a metodologia que a empresa criou.
Porque hoje, muitas vezes, é o maior diferencial da empresa, Exatamente. é a forma como ela executa os seus serviços. E se isso não tem procedimento, se isso não está descrito, se isso não está registrado, né, qualquer um pode sair da tua empresa e fazer do mesmo jeito e dizer que é seu. Exatamente. Ou montar uma empresa do lado, né? Que nem você falou. Vem do lado, né? Vem uma grande magazine do lado do lojista aqui, né? E vai lá e faz uma loja maior, mais moderna, mais tecnológica, Sim. mais isso, mais aquilo. E o cliente que comprava do Joãozinho vai comprar da magazine. Por quê? Não tem um diferencial. Exato. Não tem uma exclusividade, não tem algo... E a Magazine não vai gerar interesse em adquirir a loja dele por causa desses dificultadores, né? Entende? Pô, que sentido faz eu adquirir, né, se eu não tenho nada disso? Exatamente. E cada vez mais o processo de gestão, o processo empresarial, ele vai se subdividindo. Né? Porque o financeiro você terceiriza. O RH tu terceiriza. terceiriza. A contabilidade você terceiriza. O venda, se você quiser, já tem empresas fantásticas terceirizadas, né, fazendo terceirização. Então, quanto você quiser enxugar internamente espaços e etc., isso já está acontecendo. E daí o teu diferencial está justamente onde? Na forma como você faz o seu negócio acontecer. Exatamente. Está na metodologia e na tua marca. E aí é onde a empresa se torna forte e vendável. Obviamente, com isso, com um valor adequado àquilo que ela construiu. Sim. Não, legal, gente. Desmembramos todos os assuntos que nós queríamos. Ainda ficou, né? Eu queria falar sobre a importância de uma empresa maior, sobre se é importante vocês verem a necessidade das empresas estarem indo para montar conselhos, né, que eu vejo que isso em São Paulo é muito forte. A empresa que tem um faturamento acima de tanto já está buscando conselheiros para fazer reuniões mensais e tal, para ajudar em estratégias, ajudar em realmente olhar o número, né? Só que eu vejo que às vezes tem um conselheiro lá, qual que é a tua experiência? Eu sou formado, tenho isso e tal, mas você já montou alguma empresa? Você já, né? O que você pode me ajudar? Para mim, eu estou falando porque eu estou me preparando para um dos meus projetos futuros é virar conselheiro. E não que eu não posso falar que eu sou o melhor do mundo, mas estou tentando me especializar para isso. Mas eu posso dizer, olha, já fui CEO de várias empresas, já fui sócio de várias empresas, já fui investidor em outras empresas, já sei onde errei em alguns pontos, já sei onde acertei em outros pontos, né? E a experiência que a gente criou pode me ajudar a chegar lá, né? Então, eu vejo que o futuro para as empresas com faturamento, né, médio para cima, elas deveriam partir para isso, né? Deveriam partir para isso. Até porque só ter aquela reunião com aqueles membros, naquela energia que vai se trazer, né? Você pode ter um conselheiro, às vezes, que vai te falar uma palavra e vai mudar a tua linha de trabalho, né? Então, isso para mim faz todo sentido, né? Seria um network, vamos dizer, dentro da tua empresa. Você vai pagar por isso, mas consequentemente você vai ter alguém te estruturando. É aquilo que a gente falou antes da experiência, né? É trazer uma experiência diferente para dentro da empresa sem necessariamente você ter que viver ela. Então, para mim, quando eu saí da área acadêmica, aí 25 anos, quase 30 anos atrás, e fui para a indústria, eu tive a oportunidade de trabalhar as 3 primeiras grandes empresas que eu trabalhei foram empresas que já trabalhavam com conselho. Então, já tinha o conselho diretor há 30 anos atrás. Então, para mim... mas você está falando de fora da curva, né? Isso, mas assim, só que daí para mim, uma empresa que é grande e que tem um bom faturamento, e grande que eu estou dizendo, não estou falando de empresas gigantes, mas uma empresa que tenha um faturamento aí de 5, 6, 7 milhões, 10 milhões por mês, ela tem que começar a buscar esse tipo de, né, os benefícios que ter um conselho diretivo consegue trazer na parte de decisões, né? Exatamente. Porque isso pode mudar totalmente a empresa. Isso vai mudar o destino da empresa. E isso faz toda a diferença para o processo. Por quê? Porque essas pessoas, elas são para orientar. Elas não são pessoas para dirigir a tua empresa no dia a dia. Você tem que ter uma boa estrutura de direção,
mas muitas vezes o que esse conselho vai fazer é justamente mostrar se essa direção está indo no caminho certo ou não. Analisando os números e poder dizer, aqui está legal, tem que tomar esse ponto aqui, esse ponto, evoluir aqui, tem que abrir novos mercados, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E se não tiver número, não tem como tomar decisão. E esse é um ponto muito importante, né? Porque, beleza, o conselho é indicado para empresas de faturamento maior, tudo, mas e a empresa, quem está nos assistindo que tem uma empresa menor do que isso? Se prepare. Se prepare, organize o seu número, organize sua equipe, porque não faz sentido nós termos uma reunião de conselho, termos o Fábio, com todo conhecimento, 20, 30 anos de profissional, numa reunião de conselho que não vai ter um número, né? Ou o número está incongruente, não tem... Porque como o Paulo comentou, essa pessoa ela não vai dirigir a tua empresa, ela vai te dar a direção, ela não vai operacionalizar nada. Então, a empresa menor, que não tem ainda uma estrutura para conselho, mas se prepare para isso. Se prepare, tenha esse acompanhamento, fomente o seu número, faça a reunião com empresários próximos, troca uma ideia. O Fábio é meu conhecido, Fábio, vem cá, toma um café comigo. E isso é uma coisa que vocês podem, de repente, uma sugestão para 5, implantar. Olha, vamos fazer uma rodada de clientes para poder fazer um micro conselho entre eles. Qual que é a tua dor? Porque às vezes a dor do Paulo é a mesma dor do Pedro, do João, do Fábio, né? Então, isso é uma coisa que lá em São Paulo existe muito, as pessoas fazem isso, né? Vamos se reunir toda a última quinta-feira do mês e vamos falar, né? Como é que foi? Qual que é a tua dor? O que você está fazendo para poder crescer? Qual que é o teu planejamento? Não precisa abrir números, não precisa entrar no dia a dia, até porque ninguém é pago para isso, mas a dor de um dos membros, às vezes é a dor do outro. A forma como ele está querendo crescer lá é a forma como ele está querendo crescer aqui. A visão que ele tem de uma determinada área, isso aqui não tem. Poxa, isso faz sentido eu começar a estudar sobre isso, né? Exatamente. Então... Muito grato pela dica. Eu acho bem importante, tá? Não precisa fazer uma vez por mês, mas de repente uma vez por semestre, né? Sim. Quem sabe, de repente, faça lá rodadas com mesas e troca de ideia e tal. Não coloca problemas para as pessoas resolver, né? Como é comum, né? Compartilhamento. Uma troca, né? Eu como Renova posso dizer que para o empresário não tenha medo de terceirizar para o financeiro, porque é muito importante. Nós, de uma empresa, eu acho que a gente tem que dominar aquilo que a gente está no mercado para fazer. A gente domina o setor de propriedade industrial e intelectual, ponto. O financeiro, o comercial, traga pessoas que possam agregar na tua empresa, no teu serviço, na tua indústria, porque é o que vai fazer você guinar, vai fazer você crescer de uma forma exponencial que você ainda não viu. Perfeito. Sem medo. Legal, gente, queria agradecer o papo, né? Temos muito papo ainda. Marcar uma próxima vez para falar novamente sobre outras ideias. Ficou um monte de assunto aqui que a gente não conseguiu entrar, mas obrigado mesmo pelo tempo de vocês, pela disposição. Tenho certeza que quem está assistindo pode estar aprendendo com vocês, né? E se quiserem colocar, de repente, eu vou pedir para a equipe colocar o arroba de vocês depois no vídeo, mas se vocês quiserem, de repente, deixar algum contato, alguma coisa, fica à vontade, hein? Hoje a gente fica localizado em Chapecó, né, ao lado do shopping Pátio Chapecó, nosso escritório fica lá. O nosso Instagram é @5BPO, né, BPO. Fica muito fácil localizar. Vamos colocar os contatos do Ivan e do Paulo aqui também depois. Fiquem à vontade de nos acionar. Qualquer momento que vocês precisarem, a gente vai fazer questão. E, por favor, comentem que nos viram aqui. Né? É interessante, que é bom a gente saber também de onde vocês vieram e que vocês também são assíduos aqui no Renova Cast. Nós agradecemos, né? A 5 agradece, eu e o Ivan agradecemos bastante o convite, ficamos felizes. Estamos à disposição quando vocês quiserem novamente. Lembra que porque isso atinge, vamos dizer assim, alcança o Brasil inteiro, quem sabe onde mais, né? Então dizer que a gente também atende a nível Brasil. Hoje a gente tem vários clientes em outros estados, né? Fora de Chapecó, até porque esse trabalho hoje ele consegue ser feito à distância, de forma bem tranquila e com muita qualidade, né? E com bastante profissionalismo. Então muito obrigado pela oportunidade.